Oi, gente, bem-vindos ao podcast Conectividade e hoje o nosso assunto é bem sério. No nosso programa de hoje eu vou entrevistar o vereador Leniel Borel. Ô Leniel, muito obrigada pela presença. Obrigado. E a pergunta que a gente tem logo de início, quem é Leniel Borel? Bom, eu atualmente, como vereador no Rio de Janeiro, sou pai de uma menina linda chamada Valentina, de um menino maravilhoso, um anjo chamado Henri Borel. Sempre lutando pela minha família, sou engenheiro de profissão, oficial de marinha mercante, pós-graduado em engenharia, mestrado em engenharia. Sempre trabalhei muito, fiz a vida ali em engenharia e principalmente na área offshore. E a partir do momento a minha vida muda do dia para a noite. Recebo a pior notícia que um pai possa receber, de meu filho estar num leito de hospital, e eu corro para esse hospital e chego lá, vejo meu filho morto. Não há notícia pior, não há dor pior para um ser humano do que perder um filho. E ali eu decidi que a gente precisava lutar. Tenho lutado muito, são 5 anos que eu luto por justiça pelo meu filho e ainda não consegui ver. 5 anos gritando, clamando, fazendo de tudo. Do outro lado, tentando os agressores do meu filho, tentando se vitimar, usar suas famílias para me prejudicar, para falar mal de mim, para tentar me calar. É o que eles vêm tentando durante 5 anos e eu nunca me calei, porque eu vou lutar até o fim por justiça pelo meu filho. Esse é o Leniel que vem lutando. Hoje eu luto pelo meu filho, por essas milhares, se não milhões de crianças que são vítimas de violência. Não só aqui no meu município do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Luto pelo Henri, Isabela, Bernardo Boldrini. A Unicef fala, são 33 crianças assassinadas todos os dias. São números expressivos de violência. Acabou de sair o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, e hoje o Rio de Janeiro se torna o estado mais violento com relação a criança e adolescente. Hoje, ser criança no Rio de Janeiro é muito perigoso. E a gente precisa fazer alguma coisa. E aí essa é a minha luta, eu tenho lutado, tanto para fazer justiça pelo meu filho, me candidatei, virei vereador e tenho lutado por políticas públicas melhores, por leis melhores, para que o que aconteceu com meu filho não aconteça com o filho e o neto de quem está nos assistindo. E quais foram as versões que o Jairo e a Monique falaram durante o processo, no início, de quando te ligaram e aconteceu a história? Bom, eu já conto, eu já estou indo para já não dar mais nas duas mãos os números de versões que eu recebi. Já conto para mais de 7 versões desde que eu chego no hospital de Monique e Jairo. Primeiro ali, a Monique falando que ela acordou e foi lá e chamar o Jairo, e quando chegam e eu pergunto para o Jairo o que aconteceu, por que ele não fez procedimentos de ressuscitação, de primeiros socorros, e ele fala que quando olhou o Henri naquela situação, decidiu que era que a proximidade do Barrador, que era melhor, que era mais fácil na situação que ele viu o Henri, de que fosse levar. Isso para mim me acende uma luz amarela. E ali eles falam que foi Monique fazendo primeiros socorros e o Jairo dirigindo. Como assim? O Jairo era médico, Na verdade, deveria ser o inverso. E tudo muito estranho, Depois, em sede policial, 10 dias depois, foi quando o Jairo e Monique foram para dar o depoimento de sede policial, eles invertem a versão. A Monique fala lá que Jairo tinha tomado um monte de remédio, Patsy, Rivotril, esses eram os mais fracos, e que acordou o Jairo naquela noite
E o Jairo acordou, foi pro banheiro, depois foi lá olhar o Henri. Depois vieram com uma versão de acidente doméstico, de cair da cama. Eu falei assim, como assim o Henri caiu da cama e tem 23 lesões? Laceração hepática, hemorragia interna, causada por ação contundente. O Henri foi muito agredido naquela noite. Depois vieram com versões ali tentaram me imputar como se tivesse se machucado junto comigo. Eu falo, né? O Henri, o Jairo e o Monique, antes de começar a ser investigado, eles demoraram 10 dias para dar depoimento de série policial. Por quê? Porque eu fui investigado. Foram no parquinho, foram no Uber, foram em todos os locais que eu passei naquele final de semana com meu filho, se tinha alguma coisa, se tinha alguma imagem, se tinha alguma coisa. E todas as imagens, todos os depoimentos, as conversas minhas com a Monique demonstram que o Henri estava tudo bem. Até o momento que ele adentra naquele apartamento, até dentro que ele sobe naquele elevador com Monique e Jairo. E ali, né, agora já vieram com uma nova versão, vieram com a versão do hospital, que provavelmente o Henri poderia ter morrido ali no hospital, criando falácias, né? E isso muito com influência do Jairo. Jairo era médico. É por isso que o Jairo hoje não pode mais ser chamado de médico, nem no CRM, nem no CFM. Foi cassado. O CRM, o CFM, o Conselho de Médico, por 100% dos votos, cassaram o Conselho de Medicina dele, né, o CRM do Jairo, porque eles entendem que ele usou do poder de medicina para fazer o que fez, né, junto com a mãe. A mãe, na minha opinião, muito pior do que o próprio Jairo. Por quê? Porque é mãe. Para mim, Monique, ela é muito pior do que o Jairo. O que nós esperamos de uma mãe? A gente espera que uma mãe seja protetora, acolhedora, que ame, que tire o filho dela do cenário de agressão com peteleco, com o mínimo sinal de agressão. Mas não, a Monique permitiu tudo aquilo que aconteceu, as torturas. Os dois respondem por crime de tortura, está mais do que provado, são mais quase 5 eventos diferentes de tortura. E ela dá o dane-se, posso dizer assim, ao filho dela, no momento que ela permite que a tortura seja feita, em vários episódios de forma diferente. Depois, Monique, né, tentou aí, e o Jairo tentando imputar em cima de mim, porque sabem e tentam o tempo todo me parar. Eles tentam, sabe? Para o promotor é mais um processo. Para a juíza do caso, mais um processo. O promotor tem quase mais de 100 júris por ano, quase em média em torno de 120. E a juíza também. Um caso como esse, para mim, é vida. Eu vou lutar pro meu filho até o final. Então, ambos tentam o tempo todo me parar, porque eles sabem, Monique falou. Tá lá, foi colocado em rede nacional, teve áudios, foi até pro Fantástico, falando que eu era pior do que o Ministério Público, que eu era pior do que o promotor. E eu vou lutar até o fim pelo meu filho, porque eu creio do fundo do meu coração que o Henri iria lutar por mim também. E vem versão de ambos tentando imputar. A Monique, nas últimas audiências, fala que estava dormindo, já veio com uma versão de que estava dopada. O Jairo também fala que estava dopado. O Jairo fala que a Monique acordou primeiro. Depois a Monique fala que o Jairo que acordou primeiro. Novas versões, só eu já estou contando 6. Por último, agora, vimos aí num programa, né, da Record, saiu 2 documentários recentemente, Record e da Veja. A revista Veja também veio com um documentário extenso, grande e bem fundamentado, né? E demonstra ali que a Monique vem com uma nova versão. E aí, agora ela vem com a versão de que foi o Jairo, que o Jairo era perverso, o Jairo era ruim. Vimos agora ela trazendo uma nova versão. Mas o pós ao que aconteceu com meu filho, o assassinato do meu filho, ele fala muito mais até do que o antes. A Monique foi presa e o Jairo foram presos dormindo juntos. Quem tem acesso às mensagens trocadas, foram criados grupos para conseguir manipular a imprensa, manipular o juízo, manipular a justiça, manipular o delegado. Criaram-se grupos ali capitaneados pela Monique, do lado da família dela, e o Jairo, do lado da família dele, para tentar
coagir as pessoas, para tentar manipular o processo. Coisas que eles soltos estariam fazendo até agora. Monique Solta tentou fazer também, manipular o processo. Por isso que respondem com coação no curso do processo, falsidade ideológica, né? Testemunhas, tentando manipular testemunhas. E nesse sentido, o pós mostra muito mais. Monique nunca atacou Jairo lá durante as audiências. Quando ela teve a oportunidade de falar, sede policial, ela alega que estava sendo manipulada. Coisa que duvido muito. Monique é muito pelo contrário, ela é a manipuladora. Quem conhece o perfil psicológico, psiquiátrico da Monique, né, sabe de que a Monique ela é muito manipuladora e ela estava tentando manipular o Jairo. Mas ali, vamos tirar a sede policial, vamos falar que ela estava, né, sob influência do Jairo. Quando ela teve a oportunidade, depois de presa, ano presa, ela fala para a juíza, né, a juíza pergunta, mas Monique, o que você acha que aconteceu? Doutora, só Deus pode falar, Jairo e Henri, eu não sei de nada. Quando ela teve a oportunidade de falar o que ela sabia o que realmente aconteceu naquele apartamento, ela não fez. Então só isso já demonstra que ela tem uma culpa nesse cartório. E para mim, 3 pessoas entraram vivas naquele apartamento, 2 adultos e uma criança naquele domingo. Saem 2 adultos e uma criança morta. Tá lá as imagens do elevador, tá o laudo do hospital, o laudo da enfermagem. O Henri já chega morto ao hospital. A perícia médica, técnica, né, que é o diferencial do caso do meu filho, assim como foi Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, porque esses criminosos nunca falam. Monique e Jairo nunca vão falar o que fizeram naquele apartamento. A perícia fala que o Henri faleceu entre 11h30 da noite e meia-noite e meia. Ambos só saem daquele apartamento 3h50 da manhã. O meu filho ficou agonizando naquele apartamento. O Henri sofreu muito. Não sei se você já tomou uma bolada no fígado, ou uma pancada. Dói muito no adulto. Você imagina uma criança que ficou ali sangrando por dentro, hemorragia interna, por horas. Hepático. Meu filho sofreu muito, deve ter gritado muito naquele apartamento. Mas essa é a causa morte do Henri. Só que ainda tem mais 20 lesões. O Henri tem lesões de hemorragia na cabeça em 3 direções diferentes. Não é apenas uma pancada, são pancadas de direções diferentes. Pancadas nas costas, com hemorragia nas costas. Como se fosse pisão, como se tivesse sido jogado. O Henri foi brutalmente assassinado pelos 2. Então, se ambos não falam o que aconteceu, para mim, Leniel Borel, os 2 são culpados. Mas você chegou a confrontar os 2 para saber o que realmente aconteceu? Sim, confrontei no hospital e ambos começaram aquela primeira versão de que a Monique acordou primeiro, depois acordou o Jairo, nada daquilo tinha acontecido. Eu nunca mais falei com os 2. A última vez que eu falo com Monique, né, e Jairo foi no dia do enterro. Foi a última vez, no qual a Monique chega numa entrada triunfal de cabelo feito, unhas feitas, de camisa com dizeres da Reserva, não sei se você conhece essa loja de roupas, né, chamado Reserva, com dizeres. Teve tempo de fazer uma camisa da Reserva, ia ao Barra Shop, no Rio de Janeiro, para fazer isso. Chega depois numa entrada triunfal, ali faltando 1 hora para terminar o velório, troca de bota, né, durante o velório. Essa era a Monique, muito mais preocupada com a estética, com a imagem, do que com o próprio filho. Monique nunca se preocupou com o que estava acontecendo, o que aconteceu, por isso que eu digo que o pós diz muito mais. Eles nunca mais falaram comigo, assim como a família deles. E, na sua opinião, o que de fato você acha que aconteceu ali? Para mim, os 2, ali o Henri provavelmente estava... deve ter acordado à noite ali, eles naquela ciumeira deles ali, ou uma briga, né, e tudo mais, não estava muito mais do que claro que o Henri não queria voltar, ficar com a mãe, ou ele queria ficar comigo ou com a avó. O Jairo, um monstro, nós revelamos para o mundo quem é Jairo com a agressão de outras crianças, de outras 3 crianças, hoje ele responde processo, né, de agressão, de tortura de outras crianças. O Jairo é um torturador de crianças. Provamos aí do que o Jairo só foi morar com a Monique por causa do Henri. O Jairo não foi morar com a Monique por causa
da beleza, né, ou dinheiro, porque ela não poderia oferecer isso para ele. O Jairo foi morar com a Monique por causa do Henri, para satisfazer a sua... não posso falar loucura, que não é louco, né, não é inimputável, muito pelo contrário. Jairo é consciente do que faz. Jairo sabia o que estava fazendo e fez isso com outras pessoas, sabia, para satisfazer os seus prazeres. Ele foi lá e se uniu com a Monique para morar. As pessoas esquecem, mas do que a Monique pede a separação e meu filho falece, 6 meses apenas. De que ela vai morar naquele apartamento com o Henri e o Jairo, e o Henri falece, 1 mês e 20 dias. Foi em janeiro que ela foi morar com ele? 15, mais ou menos ali dia 16 de janeiro. O Henri falece dia 8 de março. 1 mês e 20 dias. Tudo muito rápido. Já andei nesse Brasil inteiro, já falei com juízes, desembargadores, procuradores da República, promotores, com ministros. Naquele momento, o que existia no nosso país que a gente conseguiria salvar o Henri? Só tinha uma maneira de eu salvar o Henri naquele momento: ter sumido com meu filho desse país. Não adiantava. Se eu chegasse numa delegacia de polícia e falasse assim, mas o meu filho falou que o tio machucou, e não conseguisse provar nada, sabe o que iria acontecer? Você ia ser preso. E ele ia perder a guarda. É isso que aconteceria. E ali, né, tá mais do que provado, o Jairo tinha ciúmes, era para satisfazer a sua psique lá, né, a sua satisfação, seus prazeres, o seu sadismo. A Monique, gananciosa, né, permitia que o seu filho fosse agredido para satisfazer o companheiro dela, para satisfazer ele. E isso, o meu filho foi brutalmente assassinado naquela noite ali. Mas não era o primeiro cenário. A gente comprova dentro do processo outros processos de tortura. Naquele momento ali, eles foram pro ápice, mas o Henri já poderia ter morrido em outros cenários ali com aqueles dois. Assim como as outras crianças. Tem um menino, o filho da Débora, o menino Enzo, ele sofreu muito mais ali. O menino Enzo tem a imagem dele todo quebrado. A menina, a da filha da Natasha, a menina, ele leva ela para um motel, dispe a menina e fica afogando a menina na piscina. Coisas terríveis que esse monstro fazia com as crianças. Faço-lhe pensar. Uma das coisas que tem do caso do meu filho, o processo, é o dia 12 de fevereiro, de que o Jairo chega mais cedo da Câmara, entra com o Henri pro quarto, tranca o quarto, bota a TV no último volume. O que aconteceu ali? O que um adulto, o Jairo tinha 43 anos naquele momento, o que um adulto chega mais cedo, entra com uma criança de cuequinha, meu filho sai de cuequinha mancando, não sei se você lembra dessas imagens, bota a TV no último volume, a criança gritando por 50 minutos dentro daquele quarto, a babá fica desesperada, manda mensagem para a mãe não sai, continua lá no salão, sabia que o Jairo estava chegando mais cedo, permitiu isso, sai de casa para criar ali o álibi dela para não falar que ela estava ali, permitiu tudo aquilo, deixa lá com a babá e não sai, chega horas depois. O que aconteceu naquele apartamento? Só para você demonstrar o grau de sadismo daquele monstro. O que ele tinha prazer? Ele tinha prazer em crianças. O Jairo é um monstro. E a Monique muito pior, porque o que a gente espera de uma mãe, que uma mãe não permita uma coisa com o filho dela. Estou falando aqui de dois momentos que a gente sabe dentro do processo que ele responde por outros momentos de tortura. Mas você acha que quando ele levou o Henri para o quarto, teve alguma violência sexual, alguma coisa assim? Eu não posso provar, mas eu te faço pensar e eu quero quem está nos assistindo. O que um adulto com 43 anos entra num quarto com uma criança de cuequinha? O que aconteceu lá? Entende? Você adulta, você entraria num quarto com uma criança que não fosse filho seu? Você permitiria que um homem, um namorado seu, alguém que não fosse pai do seu filho, quiçá se fosse pai, entrar num quarto, botar a TV no último volume com uma criança de cuequinha de 4 anos e a criança sai dali desesperada, mancando? Só te faço pensar. Esse é o Jairo. Agora, é um monstro. Pode ser um pedófilo? Sim, não conseguimos provar. Que a justiça faça parte dela. Agora, você teve alguma ameaça de morte? Muitas. Coronel Jairo conhecido, né, na Zona Oeste, o pai do Jairo.
né, perverso, tá aí nas redes sociais agora me atacando, tá aí usando sua rede social, usando outras pessoas, usando canais para me atacar, né, porque é isso que ele faz, tentar coagir pessoas. Ele tenta coagir o tempo todo. Quem quiser olhar as coações do Jairo, né, a polícia está investigando aí, espero que a justiça faça a parte dela, mas quem quiser olhar, tá lá, tá o tempo todo me ameaçando. Já mandou pessoas na minha casa, o carro que eu levo meu filho, naquela mesma semana, escrito filho da, não sei se eu posso botar aqui esse palavrão, saiu todas as revistas na época, jornais na época. Mandando pessoas no meu apartamento, lá onde eu moro, falando que se eu estava em casa, carros tentando me perseguir, por isso que eu ando com segurança e ando com um carro blindado hoje, por causa desses perversos aí, representado pela família do Jairo. Entendi. Agora, como é que tá os desdobramentos do processo? Bom, a gente espera que o júri seja marcado, abriu agora a fase do 422 do júri, abriu para o promotor se manifestar, o promotor já se manifestou, abriu agora para a gente como testemunha de acusação, sou testemunha de acusação, também já apresentamos as nossas peças e agora está na fase de apresentar as peças da defesa, né? E aí o próximo passo é a juíza, né, do caso, doutora Elizabeth, marcar o júri, que a gente espera que seja para o começo do ano que vem. Esse tempo todo? É uma via crucis, é morrer todo dia, sabe? É uma angústia muito grande, e se eu não conseguisse ter essas minhas terapias, eu não conseguiria nem ficar de pé, porque é o tempo todo eles tentando ali, de alguma forma, embaraçar o caso, ou tentar criar uma nova retórica. Você perguntou, né? Eu já conto mais de 2 mãos, mais de 10 entre os que eles formalizaram e o que eles vêm tentando, né, usar. Mas o principal, eles não conseguem fugir, né, do que aconteceu naquele apartamento, porque o Henrique estava bem, as imagens, né, bem subindo no elevador, naquele final de semana, desde que eu pego ele no sábado, no domingo, brincando, né, pulando, tá, as imagens do parquinho, a polícia, né, conseguiu resgatar as imagens, o Henrique pulando no pula-pula. Você acha que uma criança com hemorragia consegue pular no pula-pula? Não consegue nem andar, né? E tudo isso para combater essa tese que eles tentaram ali, de certa forma. Mas a gente fundamentou muito bem, só eu tenho 3 legistas, fora a parte psiquiatra e psicológica de ambos, que são terríveis, né? São 2, posso falar assim, né? São 2 pessoas manipuladores, narcisistas, do qual tinha ali uma mãe que só pode ter essa explicativa, né? O narcisista, ele não perde. A Monique está mais do que provado, o narcisismo dela, se você olhar as imagens, a conversa, as falas, várias pessoas especialistas já demonstram esse narcisismo da Monique exacerbado. E o narcisista, por não perder, só pode ter uma justificativa, já que não vai ser meu. O Henrique não queria mais ficar com a mãe, né? Ou naquele apartamento, ou queria ficar comigo ou com a avó, estava mais do que demonstrado. O narcisista pensa dessa forma: se não pode ser meu, não vai ser de mais ninguém. Mas a Monique sempre foi assim? São 10 anos que fiquei ali entre o namoro e o casamento, e o término do casamento. A Monique sempre teve esse lado, né, dela, primeiro eu, né? Para mim, não sou psicólogo, né? Comecei a entender disso depois do caso do meu filho e estudar. Para mim, o narcisismo era muito disso, né? De primeiro eu, Lady Gerson, de Narciso. Eu nunca imaginei que um narcisista pudesse matar. Tem um Fantástico inteiro só de mãe narcisista, quem puder assistir, de mães que mataram, de mães que agrediam suas filhas quando elas se destacavam, né? Então o narcisista, ele não te deixa crescer. Tomem muito cuidado se você passar pelo narcisismo ou morar com ele, então, porque ele vai te autodestruir. Você começa a se sentir feia, você começa a se sentir mal, ele tenta sempre te botar por último. Vivi isso por muitos anos, só que a minha base de família, ela é cristã,
né? Eu não casei para separar, né? Quando eu casei, eu queria muito ter filho e o Henri para mim foi um presente de Deus. Faria tudo de novo pelo meu filho porque eu sinto falta de um abraço do Henri. Eu não sinto falta de mais um dia apenas, eu sinto falta de um abraço do meu filho. E eu faria tudo de novo para ter um abraço do meu filho de volta. Você falasse para mim aqui, Leniel, assina um cheque aqui em branco e o Henri volta aqui para te dar um abraço. Sim, o que eu mais queria ter meu filho comigo. Então, quando esse cenário, né, de problemas no relacionamento, brigas de casal, isso vivemos sim, mas eu não casei para separar. Superei muita coisa, permiti muita coisa para que a gente conseguisse viver em paz, para que a gente conseguisse ter um relacionamento em família. E nada disso que eu fiz adiantou. A Monique sempre queria mais. A Monique sempre querendo ter mais coisa, querendo ter novos carros, querendo ter novas posições sociais. O cartão da Monique de crédito vinha R$15 mil por mês, na pandemia. Lembro como se fosse hoje, no meio da pandemia, chega no meu apartamento o zelador, né, a pessoa da portaria, o porteiro, me liga falando assim, Leniel, tem 5 caixas de sapato aqui, 5 caixas aqui embaixo. Pandemia, shoppings fecharam, as pessoas não saíam de casa com medo de morrer, só quem passou a pandemia sabe a dificuldade que foi. Eu, tá bom, pode mandar as caixas. Quando eu vejo, são 5 caixas de sapato daquela Schutz. Já ouviu falar? Já. Acho que o sapato mais barato custa R$1.000, né? No meio da pandemia. Eu falei, mas, Monique, 5 sapatos? Vamos pra onde? Não, tava promoção, entendeu? Então sempre foi muito disso, de consumista. Quando a gente separa e ela pega as coisas dela, tinha dezenas de roupa com etiqueta. Entendeu? Então, assim, comprava muito, era de muito consumir, de querer sempre mais. Essa era a Monique. Então ela queria ser uma coisa que ela não era? Nunca. Eu conheci a Monique, ela estava no estágio probatório como professora. Ainda nem era professora, ela estava naquele estágio, início, né? Tinha acabado de passar num concurso do magistério, né? No Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Ela era professora de uma escola municipal do Rio depois, né? Se tornou. E se não me engano, para você se tornar professora, são 3 anos de estado probatório. Não tinha nada, salário pequeno, os pais não ajudavam, né? Ela que tinha que ali se virar para que tivesse as coisas dela. Mas ela sempre se virou, né? Trabalhou, fazia as coisas ali, mas sempre querendo mais, sabe? E quando ela teve oportunidade, quando ela se viu comigo, ela sai de Bangu e foi morar numa cobertura no Recreio, né? Carro zero, tudo que... Monique não dirigia, eu vou lá, pago a carteira de motorista, faço ela tirar a carteira de motorista e dou um carro. Dou um carro para ela treinar ainda para tirar a habilitação, né? E tudo isso do dia para noite. Eu lembro como se fosse hoje, né? O porteiro... Acho que não tinha 2 semanas de namoro, o porteiro me liga falando, Leniel, tem uma loura, ela era loura na época, tem uma loura aqui na portaria, tá interfonando aqui e tal, tá com 2 malas. Aí quando eu olho, né, quem era a Monique. E dali então a gente foi morar junto e nunca mais, né, parou. E sempre querendo mais, não era formada, eu vou lá e paguei a faculdade da Monique, ela não tinha um nível superior, eu fui lá, paguei a faculdade dela de letras, depois inscrevi ela numa pós-graduação em pedagogia que ela queria ser diretora, carro, tudo que ela queria. Quer dizer, você deu tudo para ela? Tudo, tinha uma vida maravilhosa. E isso que revolta não só a mim, mas todas as mulheres que olham, né, falam assim, essa mulher tinha a vida perfeita. Marido, filho, né, casada, morava numa cobertura de frente pro mar, tinha tudo que precisasse e ainda assim queria mais. Tá mais do que provado, não sou eu falando, tá lá no processo, ela fala em sede policial.
Era pandemia em 2020, quando ela pede a separação, que foi ali mais ou menos no final de setembro, começo de outubro. Mas ela já estava com Jairo provado, ela fala, né? Não sou eu falando, ela fala desde junho. Como é que uma pessoa te trai no meio da pandemia, onde está tudo parado? Você está entendendo? E nesse sentido, ela depois ali, o Jairo provavelmente ofereceu muita coisa, deve ter prometido muita coisa, e ela viu uma nova oportunidade de vida. Eu cheguei a ver uma entrevista sua com a doutora Ana Beatriz, e ela meio falou que a Monique ela era uma mãe narcisista. Ela meio que usava o filho para obter ganhos, né? Bom, a Ana, né, querida Ana Beatriz, para mim é uma grande referência, né? Psiquiatra, psicóloga, de tudo, dessa coisa, né, da psique do ser humano. E a Ana, ela ilustra muito bem, né, de tanto lado da Monique, né, desse lado psiquiátrico, desse lado de querer mais, do narcisismo exacerbado, dessa manipulação, ela é uma manipuladora custo mais. A Ana Beatriz, ela ilustra muito bem e, né, também falando de ambos ali, do Jairo e principalmente do último dia, né? Uma das dúvidas que eu tinha, que a própria Monique levantou isso, o Jairo falando que tomou um monte de remédio, a Monique depois, né, a última audiência, ela fala que também que ela estava dopada, e a Ana falou assim, não, Leniel, nem se tivesse sido um propofol, a mãe, a mulher, né, existe um sentido na mulher, na mãe, que é um sexto sentido, que ela vira uma leoa, né? Mas tá dopado. Não, mas se ela ouvir, e o Henri sofreu muito, né? Todas as lesões por horas ali agonizando, não tem como a mãe não ter ouvido e não ter feito nada, né? Então, a própria Ana Beatriz fala, Leniel, isso é impossível. Ela ouviu, quiçá não participou. O meu filho que espirra lá longe, eu já tô antenada. Nossa, a minha menininha Valentina, se ela acorda à noite e dá um piozinho, eu já tô lá do lado dela, né? Então, assim, não tem como, né? Por isso que é muito triste e perverso pensar de que uma mãe possa ter participado, né? Eu também chego momentos que eu não conseguia ali, eu falava assim, mas como? Por que uma mãe? E aí depois de Monique a gente revelou para o mundo outras mães, toda hora aparecendo agora, né? Falei no começo aqui do programa, o Rio de Janeiro hoje é um estado mais violento. Número de morte, de assassinato de crianças, né? Falei de números da Unicef, enfim. Então, muitas dessas são mães, são praticadas por mães. Agora, como é que a gente vai justificar algo como isso? Não conseguimos justificar. A gente não consegue pela referência que a gente tem de mãe. Eu nunca imaginei que Monique pudesse matar o filho. Assim como eu nunca imaginei que o Jairo pudesse matar o filho, porque a minha referência de mãe, de paternidade, é o meu pai e minha mãe. De ter lutado por mim, trabalhado, quanto trabalhou para conseguir fazer minha primeira graduação. A minha mãe que me criou com toda dificuldade, com tudo que o Brasil passou, plano Collor, plano real, plano de tudo, governos, todas essas dificuldades que a sua mãe deve ter passado, a sua família, a minha passou. Eu sei da minha mãe a guerreira que foi. Eu nunca imaginei que uma mãe possa fazer isso. Só que a gente tem que parar de pensar assim. A gente não pode pensar como um criminoso porque nós não somos. Eu não consigo justificar Jairo e Monique porque eu não tenho como pensar com a mente doentia desse pessoal. Então, chega no momento que a gente tem que encarar o seguinte, não, sim, isso existe, tá aí, esses perversos estão aí e a gente precisa fazer alguma coisa. E é por tentar fazer alguma coisa que eu tô aqui hoje. E como é que veio a ideia de vir como vereador? Bom, vereador eu acho que é um primeiro passo, né? Sem eu ser nada, a gente lutou muito, já ganhei prêmios, né, em relação a isso, que é a criação da Lei Henri Borel. Sou coautor da Lei Henri Borel, lutei muito, criei uma petição pública com mais de 700 mil assinaturas, fomos aos parlamentares para que a lei tivesse essa robustez como tem hoje, né? A Lei Henri Borel, ela não teve nenhum veto, nem parlamentar, nem do Senado e nem presidencial. Ela começamos ali, dissertamos, depois melhoramos a Lei Henri Borel e hoje nós temos esse mecanismo de proteção.
Começamos ali na época, ali, né, numa conversa, o presidente da época era Jair Messias Bolsonaro, eu tinha um advogado que era muito amigo dele, né, de exército, e a gente conseguiu ali entrar em contato com o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, Hélio Lopes, e o Hélio foi ali, botamos o primeiro projeto de lei, depois vieram outros, Jaqueline Cassol, Ale Silva, a Carla Zambelli. A Jaqueline Cassol me ajudou muito, ela era PP na época, é o mesmo partido que eu sou, e ela andava muito bem, tanto na esquerda, na direita, e conseguimos aprovar a lei em tempo recorde. Mas foi muita luta, né? É muito difícil aprovar uma lei nesse nosso país. E ali eu tive meu primeiro contato parlamentar, primeiro contato político. Só que isso sempre me angustiou muito, porque precisamos fazer muita coisa. E não é só ter lei. Consegui aprovar a Lei Henri Borel, hoje a Lei Henri Borel tem 3 anos, a Lei Henri Borel está para criança, assim como a Maria da Penha para as mulheres, mas eu ficava muito triste por ser do Rio de Janeiro e não conseguir regulamentar a Lei Henri Borel aqui no Rio de Janeiro. O que é regulamentar a Lei Henri Borel? A lei, ela tem a parte punitiva, mas ela também tem a parte protetiva, por isso que ela é um mecanismo de proteção. E na parte protetiva, no capítulo 2 da Lei Henri Borel, ela fala que a gente precisa capacitar profissionais da saúde, educação, conselheiros tutelares, todos que estiverem ligados, né, trabalhem direto ou indiretamente com criança nessa pauta da violência. Por exemplo, calor de 40 graus no Rio de Janeiro, como está hoje. Uma criança chega numa escola de moletom, opa, tem alguma coisa errada, está tentando esconder uma agressão. Uma criança de 4, 5 anos, era para fazer um desenho lúdico, desenhar Jesus no barco, e no final ela faz um órgão genital, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa de pessoas capacitadas, com um olhar diferenciado, para conseguir tirar essas crianças do cenário de agressão. Isso é previsto na Lei Henri Borel. E eu falei assim, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu nunca quis ali, né, eu sempre quis lutar pelo meu filho, mas eu nunca quis ter esse envolvimento político. Entretanto, acabei vendo que a política era um caminho. A política te amplifica, né, a nossa luta. Eu ia em parlamentares, ia em vereadores, eu fui a deputados estaduais, federal, e chegava lá e apresentava projetos em pauta para criança e adolescente, apertavam minha mão, tiravam foto comigo, mas nada faziam. Eu falei assim, quer saber? Já que ninguém quer lutar por criança e adolescente, eu vou lutar. E aí eu me candidatei, a eleição mais próxima era de vereador, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro, me angustiava muito, fui a outros, né, municípios do Brasil, a outros estados, conseguimos regulamentar a Lei Henri Borel, por exemplo, em Guarulhos, e eu carioca, eu morador do Rio de Janeiro, não conseguia regulamentar no Rio de Janeiro. Falei, quer saber? Então eu vou me candidatar e eu mesmo vou regulamentar. E essa tem sido a minha luta. E com a sua chegada lá, te trataram bem ou... Bom, foi um momento meio apreensivo, né? E ainda tem sido ali o Jairo ficou por muitos anos, né? Foram 5 mandatos do Jairo vereador, amigo de muitos vereadores ali. Ainda vi algumas pessoas, né, ali dentro da casa que ainda não acreditavam que aquele Jairo, né, que era um gentleman, que era sempre engomadinho, né, falava manso, né, Jairinho, né, o nome já trazia no diminutivo, propositalmente. Não acreditava que aquela figura, que ali, na verdade, era um personagem, que aquele personagem ali, Jairinho, pudesse agredir e matar uma criança, né? Mas o tempo está passando, a gente está demonstrando, quanto mais se aproxima, mais a gente demonstra tudo isso, né, da coisa que o Jairo não era essa pessoa, que era esse personagem que aparecia ali, e o tempo está passando e a gente tem mostrado o trabalho. Então, com o meu trabalho, sabendo que a gente é de verdade, tenho me apresentado, a gente tem lutado muito forte na pauta da criança e adolescente aqui no município do Rio de Janeiro, trazendo projetos de lei bons. A própria casa, todos já olharam com um olhar diferenciado que precisam do nosso trabalho ali. E a ONG ainda continua? Sim, eu não sou mais presidente da Associação Henri Borel,
Hoje a Associação Henri Borel, eu tive que me afastar para concorrer à eleição. Continuei afastado, né, até para ela ter vida própria, sempre passando por ali, querendo saber como é que tá as coisas, mas a Associação Henri Borel, ela tem que caminhar por ela si própria. Eu coloquei a Associação Henri Borel não para mim, mas para o mundo, para todas essas crianças que são vítimas de violência. Então, e Leniel um dia vai passar, né? Um dia eu vou embora, e acho que esse trabalho que a gente está fazendo, ele precisa continuar. Por isso que eu coloquei pessoas boas, a associação tem cada vez mais atendido mais e mais criança, criando mais atendimentos, mais tipo de trabalho, porque no cenário que a gente tem, não só do Rio, mas do Brasil inteiro, esse cenário de crianças vítimas de violência, tem sido necessário o trabalho que está sendo feito ali. E você vai ficar só como vereador ou você vai tentar deputado, estadual, federal? Bom, hoje eu quero ser vereador, né? Hoje, como falei, já são mais de 50 projetos aí que a gente já está, né, em menos de um ano. Ano que vem a gente está pensando. Eu acho que pelo que a gente tem lutado, Brasília é um caminho, né? Vereador eu estou muito limitado, né? Muito limitado como vereador, a gente consegue trazer projetos de leis bons na estrutura do município do Rio de Janeiro. Consegui recentemente criar, né, junto com Damares, Tia Ju, aqui no Rio, deputado estadual, outros parlamentares no Brasil, criar uma frente parlamentar interestadual em prol da criança e adolescente, trazendo outros parlamentares para a pauta, porque eu tenho visto que são muito poucos lutando. E isso já justifica uma necessidade, talvez, da gente pensar em galgar Brasília para que a gente consiga lutar, porque a gente está conseguindo muito pouco apoio em Brasília na pauta da criança e adolescente. E você também está cuidando dessa área de criança com autismo? O que acontece? Como é que começou, né? Eu comecei trabalhando com criança e adolescente vítima de violência, muito pelo que passou meu filho e não queria... toda criança que eu consigo salvar, eu vejo o Henri ali, né? Eu vejo meu filho em toda criancinha dessa que eu consigo tirar do cenário de agressão. Por isso que a gente lutou muito pela Lei Henri Borel. E ali, trabalhando com criança e adolescente, a gente acabou vendo que se a criança já é vulnerável, o atípico é muito mais, porque não verbaliza, né? E o número de violência com relação a crianças atípicas, ele é muito alto. Recentemente, semana passada, né, foi preso na Muzema, aqui no Rio de Janeiro, uma professora que amarrava a criança, que agredia a criança atípica porque ela não verbalizava. No meu gabinete tem um casal, a Lousada, que é policial militar, e o pai, o Julian, que são pais atípicos que tiveram seu filho que era amarrado, torturado numa escola do Rio de Janeiro. O filho deles é atípico, né? É autista e também tem deficiência. Ele era amarrado pelas professoras que estão respondendo. E ali a gente se une e vai no Ministério Público, vira tortura, né? O Ministério Público tipifica pela tortura, mas o número é gigante. Então a gente viu que há uma necessidade grande de trabalhar com crianças atípicas. O município do Rio de Janeiro hoje, 40 mil matriculadas nas escolas, 15 mil crianças na fila. Vi que você gravou com o Sorange. Tive minutos atrás com o nosso secretário de saúde falando sobre crianças atípicas. Vai ser criado agora, né, na zona oeste do Rio, um hospital, né, foi desocupado um local e vai ser o centro carioca da zona oeste da saúde, de referência. E fui lá pedir para que tenha espaço dedicado em prol da criança e adolescente. E eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. Fui falar com o nosso secretário também da necessidade da gente ter centros especializados, porque tem 15 mil crianças na fila, né? E é um tratamento caro. Laudar também você em muito poucos lugares. Hoje os planos de saúde, eu sei porque eu tenho uma filha pequena, né? Minha filhinha Valentina. No momento que eu fiz o plano de saúde da Valentina, se eu tivesse flegado lá, né, colocado que ela era autista, o plano não faz mais.
Os planos de saúde, não só no Rio, no Brasil, não fazem mais plano para crianças autistas. Não importa o valor que você quer pagar. Logo, há uma necessidade gigante da rede de saúde do SUS entrar para isso. Então tem o projeto sim, um dos projetos meus que está sendo copiado no Brasil inteiro por outros parlamentares, vereadores. O que eu acabei vendo? Não tem ninguém que cria melhor ou cuida melhor do que a mãe, correto? Acho que mãe se tem alguém que possa cuidar dos seus filhos, é mãe. Muitas das mães atípicas são solos. Infelizmente, o pai vai embora. A estatística diz que 80% das mães são solos. Por que não capacitá-las para serem mediador? Um dos maiores problemas que a gente tem na estrutura hoje do município, do estado, nas escolas públicas e particulares, é a necessidade do mediador, né? É lei ter um mediador para uma criança atípica. Então, cada criança precisa de um mediador. Por que não capacitar essas mães e dar um subsídio? Dar um recurso para elas, já que a maioria não tem dinheiro, depende de um Bolsa Família apenas, às vezes. Não dá um subsídio para elas serem mediadoras. Acabei de apresentar um projeto de lei, espero que ele seja aprovado aqui no município e em outros estados brasileiros. Então, eu além de ser jornalista, eu sou psicanalista também. Legal. E professora. E ano passado, eu passei num processo seletivo da prefeitura para ser agente especial, né, para lidar com criança especial, e fui para uma escola. E fiquei com um menino foi de fevereiro até abril. E aí meu contrato acabou, o menino ficou praticamente à mercê. Aí eu pergunto, por que não me deixaram ficar até o final do ano? Já que eu comecei que esse garoto tem 10 anos, ele não sabia ler, não sabia escrever, comigo começou a ler, a escrever. Quer dizer, você tem um cronograma. Sim. Que ele é interrompido. Tanto que eu estava querendo chamar o Renan para realmente discutir isso, porque eu fiquei num colégio que eu denunciei, porque, não tem rabo preso com ninguém, falo logo. Uhum. Eu denunciei a diretora que deu tapa numa criança autista, a comida era horrorosa, eu tirei foto. Então, como é que fica? Agora tem um novo concurso para isso. Vai colocando pessoas e tirando, só que essa criança, ela quer ficar com você do início até o final. Há uma quebra, sabe? E, na boa, não tem uma alimentação legal, tem criança que falta mediador com certeza para essas crianças, tem crianças realmente que precisam. Eu, pelo fato de ser psicanalista, eu até conversava com algumas, sabe? De chegar a conversar, eu via coisas que, se eu fosse falar, é terrível, sabe? Tem gente que passa necessidade, passa fome, sabe? A mãe deixa a criança lá, sabe? Às vezes a gente não tem nem que julgar, porque a gente não sabe qual é a condição dessa mãe. Só que, assim, é complicado. Eu acho que a educação, ela tá faltando muita coisa. Sim, é verdade, né? E é isso que a gente tem notado, né? Tem uma reunião, por exemplo, essa semana com o nosso secretário, Renan Ferreirinha, falando de novo dessa pauta. Tenho visitado algumas escolas, vejo essa necessidade gigante do mediador, vejo essa necessidade, né, desse olhar mais humano. Já tem uma exclusão, né? Já tem um preconceito ali, né? Social, né? Soberbado. E a gente tem visto, porque hoje eu estou de um lado que eu tenho olhado todas as pontas, né? Olhando desde o problema da prefeitura quanto o problema de quem fornece, quando da necessidade em si, né? Básica, né? Por exemplo, falei com o nosso secretário, não adianta a gente também querer que tenha vários neuropsicólogos, só que o mercado não fornece neuropsicólogo, né? Neuropediatra, perdão. Então, os neuropediatras tem que ter uma formação em pediatria, já é difícil ser médico, né? São 6 anos. Mas depois, especialização em pediatria e mais em neuropediatria. Então, fui falar isso e a gente não tem muitos especialistas. Mediadores, assim como o trabalho que você está falando. Você imagina, o número que eu tenho hoje são 40 mil na rede, né? Municipal do Rio de Janeiro. Do dia para a noite ter 40 mil, né? 40 mil professores já é demais, imagina 40 mil mediadores. Agora, corroboro com a sua preocupação de o que já tem, como o seu trabalho estava sendo feito, não poderia ser extinto, né? E, na verdade, a gente precisa amplificar. E a criança está lá. Sabe, aí quer dizer, todo o trabalho que eu fiz com ele, de pegar... E ainda, assim, eu brincava com ele, sabe? A gente não ficava naquela coisa séria. Eu fazia rir, falava besteira e tal. E aí, como é que essa criança vai ficar?
Aí, quer dizer, se quebra, eu fico, tipo assim, um trabalho jogado fora. Não, a gente precisa melhorar muito isso, sabe? É uma coisa que eu tenho levado como pauta, como bandeira, de lutar por essas mães. Tive agora, recentemente, a gente fez um trabalho na Câmara de Vereadores chamado O Povo Pergunta, junto com a Rádio Tupi. E fomos em diversos bairros. Todo o bairro que eu tive era a mesma pergunta, né? Dessa necessidade das mães atípicas, da necessidade dos seus filhos, da necessidade desse problema com relação às escolas, né? E também a necessidade ali com relação à saúde, do laudo, do tratamento, do psicólogo especializado, né? Para dar continuidade também, porque senão é uma terapia descontinuada. Todo o benefício que você fez por ano, né? Às vezes se perde, né? Então é uma coisa necessária que a gente tem cobrado bastante a prefeitura para que tenha uma solução tempestiva em relação a isso. Olha, nenhuma coisa é certa, tá? Nenhum crime, ele é perfeito. Quando eu entrevistei o Talvani semana passada, ele falou para mim isso. Nenhum crime é perfeito, ele é mal investigado. Então, eu só espero que dê tudo certo, que seja feita a justiça, que você consiga realmente viver, porque eu acho que hoje você sobrevive, né? É luta. E que realmente você faça um bom trabalho lá na Câmara. Eu sei que você vai ter que bater de frente com muita gente lá, infelizmente. É uma luta muito grande, né? O caso do meu filho, como eu falei aqui, são 5 anos lutando por justiça. Graças a Deus, ele foi muito bem fundamentado, né? Foram um mês de investigação bem, posso dizer assim, dedicada. Claro, a gente está no Brasil, não é Estados Unidos, não é filme, né? Porque as pessoas começam a comparar com relação a filme. O caso do meu filho, por exemplo, era num momento que era pandemia no nosso país, o IML lotado de corpos vindo do Covid, né? Uma estrutura caótica a nível de Brasil, né? Naquele momento, o Rio também. E graças a Deus, por isso que eu vejo Deus o tempo todo, que o caso do meu filho foi investigado, ele foi fundamentado, com todas as limitações que o sistema tem, né? A gente não está falando de FBI, né? Estados Unidos, enfim, né? Que tem nesse filme. Mas, ainda assim, a gente vê a dificuldade de se fazer justiça. Outros casos aconteceram, Flor de Lis, né? Outros casos icônicos no nosso país já tiveram o seu final. O caso do meu filho ainda não consegui ver justiça. Então, seu amigo aqui transformando dor em amor, luto em luta o tempo todo, porque ainda não consegui ver justiça pelo meu filho. E hoje, nada do que eu fizer aqui vai trazer o meu filho de volta. Mas hoje eu luto para que outras crianças não sejam vítimas de violência. Eu resolvi ressignificar para continuar. Cada criança que eu salvo, eu vejo ali o meu filho ali. E vou continuar lutando, isso eu vou levar até o caixão. Essa é a minha luta, é lutar por outras crianças, é lutar para que outras crianças não sejam vítimas. Essa vai ser a minha luta até o final. E você sente a presença dele? Ah, muito. Um Henri, minha estrela guia, meu anjinho, que tá olhando por nós aqui e tá me incentivando a continuar a lutar. Não imaginava que os números de violência eram tão grandes até o momento que morre meu filho. As pessoas hoje, por causa de Leniel, antes de Henri Borel, não eram tão reflexivas, tão pensativas. Hoje as pessoas falam, Leniel, eu não boto mais qualquer pessoa na minha casa. As pessoas falando para mim, né? As pessoas separam hoje, olha, toma cuidado de quem vai se relacionar, quem está cuidando do seu filho na escola. Então as pessoas hoje, após o meu filho, começaram a falar assim, opa, calma aí, não vai ser qualquer um. Se qualquer manifestação, vamos ouvir a criança. A criança fala, vamos dar voz à criança. Através da Lei Henri Borel, eu dei voz às crianças. E isso teve um marco no nosso país. Infelizmente, nós estamos num país hoje que não tem muito foco na criança e no adolescente, e eu mostro. Se o pior tipo de crime, né, se os crimes hediondos são os piores tipos de crime, o homicídio, o assassinato de criança, né, o assassinato está no rol do crimes hediondos somente hoje, após a morte do meu filho, 525 anos de Brasil. Por que precisou morrer o meu filho para o homicídio de criança se transformar em crime hediondo? E foi através da minha luta, através da Lei Henri Borel.
Pra você ver que nós não tínhamos um parlamento, um legislativo com foco na criança e adolescente. O ECA acabou de fazer 35 anos, mas o ECA ele é aplicado na prática? Realmente o ECA ele está conseguindo ser aplicado, ele é aplicado só através da lei Henri Borel. Eu dei mais 8 atribuições aos conselhos tutelar no ECA. Tinha 12, hoje ele tem 20. Mudamos vários artigos do ECA através da lei Henri Borel, empoderando, né, trazendo a medida protetiva de emergência, trazendo esse olhar diferenciado, né, esse foco com relação à criança. Mudamos o Código Penal. Hoje, se você agride uma criança atípica, uma criança, né, com qualquer síndrome ou qualquer deficiência, a pena aumenta em 50%. Foi fruto da nossa luta. Se a pessoa for omissa, vai ser penalizada. Se a criança vier a morrer, vai ser penalizada criminalmente. Ah, Leniel, 6 a 8 anos é pouco, mas nós criamos algo que não tinha no nosso país. E essa é a nossa luta. Por isso que eu preciso lutar, porque as pessoas ainda não olham ainda a criança e adolescente, se esquecem que foram criança e adolescente um dia e que têm filhos. Por isso que a gente tem lutado. Leniel, obrigada. E a gente agradece aqui do programa. Obrigado. E eu vou te dar um presentinho. Obrigado. Aqui, esse aqui é o nosso parceiro. Uau, ó, vai chegar beleza. em casa, vai dar para a esposa. Lógico. Posso abrir aqui? Pode. Aí, ó. Aí, Larissa. Se deu bem, hein? Viu? Valeu a pena, né? Obrigado. Aí fala assim, olha aqui que eu comprei para você. Aqui, ó. Pronto. É igual o meu câmera aqui, ganha e fala pra mulher que ele que comprou. É mesmo? É. Poxa, obrigado. Minha esposa agradece, eu agradeço, né? Mas... Obrigado. Tá. Obrigado. E agora você fique com o quadro Qual é a Boa? Qual é a boa, minha gente? A boa é falar sobre o Carnaval do Carioca, sobre a cidade do samba. Então, gente, brincadeiras à parte, o tema de hoje do Qual é a Boa vai ser sobre a cidade do samba. Na verdade, o nome Cidade do Samba se chama Cidade do Samba Joãozinho 30, que foi o grande fundador e a pessoa que mais deu expressão a tudo que nós conhecemos sobre o carnaval brasileiro e principalmente carioca. A Cidade do Samba é localizada na zona portuária, composta por 14 galpões, cada um representando cada escola de samba do grupo especial. Lá se vive o carnaval o ano inteiro e, inclusive, é possível fazer visitas técnicas para conhecer os bastidores daquele show, do maior show, na verdade, do mundo. E lá você pode se deparar com os carros alegóricos, com as fantasias e tudo que mais brilha na Sapucaí. E falando na Avenida Sapucaí, durante os ensaios é possível assistir de graça. Então, não percam essa dica. Localizada na revitalizada zona portuária do Rio de Janeiro, a Cidade do Samba é um complexo cultural e produtivo que reúne as principais escolas de samba do grupo especial. É aqui que, durante o ano todo, artesãos, carnavalescos e passistas trabalham na criação dos desfiles que encantam milhões na Sapucaí. O espaço ocupa cerca de 30 mil metros quadrados, distribuídos em galpões gigantescos, onde são confeccionados os carros alegóricos, fantasias, adereços e instrumentos musicais também. Além disso, a Cidade do Samba promove eventos, oficinas e exposições que aproximam o público dessa rica cultura popular. A Cidade do Samba é nomeada em homenagem ao carnavalesco Joãozinho 30, uma das maiores lendas do carnaval brasileiro, conhecido por suas criações que são tão inovadoras e grandiosas. E também, gente, durante o carnaval, o local se transforma em um verdadeiro QG para as escolas, mas o restante do ano funciona como polo cultural aberto para visitantes e estudantes. O endereço fica na rua Rivadavia Correia, 60 o número, lá na Gamboa. Então, gente, agora só falta sambar, né? Então, olha, preste atenção na dica que eu dei no início. Não percam os ensaios que acontecem lá na Avenida da Sapucaí. O resto é com vocês para depois me contarem. Até a próxima!